Graça e paz, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos falar, meus queridos, sobre heresiologia. Aleluia. Iremos falar hoje de uma seita que é muito conhecida, a seita dos Mórmons. Amém? Quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, o conservos dos santos. Amém? Pastor Cláudio Carvalho, que Deus possa te abençoar. E vamos ao nosso estudo, amém? Aqui o nosso estudo, de seitas e heresias. Seitas e heresia. Um trabalho apologético. A palavra apologética significa em defesa da sã doutrina, em defesa da fé, em defesa dos valores e dos princípios da fé cristã. E hoje o tema é a seita herética, mormonismo, os Mormons. Vamos lá, dando início. Também conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a mais bem-sucedida seita de crenças mescladas do mundo, com mais de 11 milhões de membros em todo o mundo. São cerca de 300 mil convertidos por ano. É a que mais cresce, com um ativo de 25 a 30 bilhões de dólares. É a mais rica. Vamos lá dar continuidade. São conhecidas pelo seu zelo missionário. Desde pequenos, as crianças são ensinadas a doarem 2 anos de missões. Logo após se formarem no ensino médio, são mais de 50 mil missionários servindo em 200 países. A base dessa seita está ligado à história do seu fundador, Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805, em Sharon, condado de Wilson, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Fora criado pelos seus pais na ignorância, pobreza e superstição, ainda moço se decepcionou com as igrejas que conheceu. Foi nesse tempo que teve a sua primeira visão, quando, segundo ele, o Deus Pai e o Deus Filho lhe apareceram, denunciando as falsidades de todas as igrejas, com as seguintes palavras: eles se chegam a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eles ensinam mandamentos dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. A segunda visão, conforme o relato escrito do próprio Joseph Smith, apareceu um anjo Maroni. Antes de continuar, meu querido e minha querida, as escrituras sagradas, de Gênesis, Apocalipse, o canon, temos toda a base, toda a estrutura, todo o ensinamento, toda a exortação, toda a correção. Ela é o guia completo para que o homem viva retamente em justiça diante de Deus. A Bíblia já é o suficiente para o ensinamento dos homens e das mulheres. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 3,16: toda escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui a palavra já é o suficiente. E olha o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas.
Livro de Gálatas, capítulo 1. Apóstolo Paulo vai escrever o seguinte. Gálatas 1, versículo 7 até o 9. Gálatas capítulo 1, versículo 7 até o 9. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Querem mudar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo dizendo, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, descer, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja maldito, anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, diferente daquilo que Cristo tem nos entregado, nos ensinado, é maldito, é amaldiçoado, é anátema. Então esse Joseph Smith, o líder fundador dos Mormons, esse líder, ele recebeu um anjo, a segunda visão. A primeira visão foi que ele recebeu Deus Pai e Deus Filho, e falou que as igrejas estavam tudo corrompidas. Na segunda visão já apareceu um anjo chamado Maroni. Maroni, o demônio apareceu para ele com o nome de Maroni. Apareceu um anjo Maroni, que viera naquela mesma região há 1400 anos, que vivia naquela mesma região há 1400 anos. Ainda conforme o próprio Joseph, Mormon, um tal profeta e pai de Maroni, que evoluiu tornando-se a seu anjo. Aí aqui já entra a doutrina espírita. Aqui já está falando de um homem que morreu e o filho que se evoluiu e se tornou anjo. Aqui já entra a doutrina demoníaca, a doutrina de demônios, ensinamentos que vêm de demônio, conforme fala no livro de Timóteo. Vamos lá. Havia gravado a história do seu povo em placas de ouro, quando estava ao ponto de serem exterminados por seus inimigos. O anjo Maroni enterrou essas placas ao pé de um monte próximo a Palmira, uma coisa assim. Nessa visão, Maroni indicou a Joseph o lugar, o lugar onde as placas haviam sido escondidas. Lhe apresentou umas pedrinhas especiais, tipos lentes chamadas de Urim e Tumim, pedrinhas especiais. Estavam escondidas essas pedrinhas especiais, a qual emprestou umas pedrinhas especiais, tipo lentes, chamadas de Urim e Tumim, com os quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir e dizeres dessas placas. De posse das placas de ouro e das lentes, Joseph, sentado atrás de uma cortina, ditou ao amigo a tradução. Depois devolveu a placa e as lentes ao anjo Maroni. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez no ano de 1829, recebendo o título de O Livro dos Mormons. Foi assim, com esse tipo de história, que começou o mormonismo no ano de 1830. O que é o Livro dos Mormons? A primeira edição em português apareceu em 1938
e até o ano de 1975. Já haviam sido impressas 6 edições. Esse livro é composto de 15 livros, divididos em capítulos e versículos, tal como a Bíblia Sagrada. Veja o nome do livro e capítulos. Primeiro livro é Nefe, capítulo 22, versículo 618. Segundo livro, Nefe, capítulo 33, versículo 779. Livro de Jacó, capítulo 7, versículo 203. Livro de Enos, capítulo 1, versículo 27. Aqui está alguns livros. O livro dos Mormons. Livro de Jaron, capítulo 1, versículo 15. Livro de Omni, capítulo 1, versículo 30. As Palavras dos Mormons, capítulo 1, versículo 18. Livro de Mosiá, capítulo 29, versículo 786. Livro da Alma, capítulo 63, versículo 1943. Livro de Helma, capítulo 16, versículo 497. O terceiro livro de Nefe, capítulo 30, versículo 765. O quarto livro de Nefe, capítulo 1, versículo 49. Livro de Mormon, capítulo 9, versículo 227. Livro de Éter, capítulo 15, versículo 433. Livro de Maroni, capítulo 10, versículo 153. Apesar de querer ser diferente e mostrar uma nova unção, alguns livros são exatamente cópias da Bíblia Sagrada. Exemplo, o livro de Nefe, o primeiro livro de Nefe, capítulo 20, é igual a Isaías, capítulo 48. O segundo livro de Nefe, o capítulo 12 ao 24, são iguais a Isaías, capítulo 2 ao 14. O terceiro livro de Nefe, capítulo 24, é igual a Malaquias, Malaquias 3. O quarto livro de Nefe, capítulo 12 ao 14, são iguais ao livro de Mateus, do capítulo 5 ao 7. O livro de Maroni, capítulo 10, é igual a 1 Coríntios, capítulo 12. Então é só uma cópia, querendo trazer uma nova religião, uma nova autoridade, uma nova unção. Isso é heresia. Vamos ver algumas profecias proferidas por Joseph Smith. Primeiro, ele diz, Vamos lá. A Nova Jerusalém e o seu templo, em Apocalipse 21, 22, serão construídos em Missouri, nos Estados Unidos, nessa atual geração. Está escrito na Doutrina e Convênios, seção 84, do 1 ao 5. 2. Sião não poderá cair, nem ser removidas do seu lugar. Aqui ele fala como que se Jerusalém realmente fosse na América do Norte. Ele não sabe que existe a terrestre e a celestial. Terceiro ponto que ele profetizou. Ele profetizou que a sua casa em Nauvoo haveria de pertencer à sua família para sempre. Está escrito na Doutrina e Convênios, seção 124, do 56 ao 60. Porém, após a sua morte, os Mormons deixaram esta cidade e a casa não pertence mais à família. Quarto, aplicou a si mesmo o texto de Nefe 3,14, dizendo que seus inimigos seriam confundidos e destruídos, ao procurarem destruí-lo. No entanto, foi morto a bala na prisão de Carthage, no Illinois, nos Estados Unidos, no dia 27 de julho de 1844. O falso profeta ainda foi preso e morreu abaleado dentro da cadeia. Quinto, disse em 1835 que Jesus voltaria
aos 56 anos dali. O que não ocorreu, a história. Aí está escrito, História da Igreja, V2, página 182. Sexto, ele disse que a lua era habitada por seres uniformes com 1,83 m de altura. Aqui é outra profecia dele. Vamos mudar aqui. Vamos. Vejamos algumas crenças dessa falsa seita. Como as demais seitas estudadas, também possuem suas doutrinas exóticas, antibíblicas. São chamadas de regra de fé. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mórmons. Vamos ver. 1. Crê na Trindade Celestial. 2. Creem que os homens serão punidos pelos seus pecados, não pelo pecado de Adão. Olha o que ele vai dizer. 3. Essa é a doutrina dos Mórmons. Terceira doutrina. Creem no sacrifício de Jesus e que todos poderão ser salvos. Basta obedecer. 4. Creem na ordenança dos evangelhos, que são fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão para a remissão dos pecados, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. 5. Creem que na chamada por Deus na imposição de mãos por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar as ordenanças. 6. Creem na organização da igreja primitiva, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. 7. Creem nos dons de línguas, na profecia, revelação, nas visões, na cura, na interpretação de línguas, etc. 8. Creem na Bíblia como palavra de Deus, enquanto correta a sua tradução, mas também creem ser o livro mórmon a palavra de Deus. Tem assustado a muitos cristãos o fato de haver muita semelhança entre o que cremos e as doutrinas dessa seita. Porém, precisamos separar alguns pontos principais e que não podemos abrir mão. Uma coisa é eles falarem que nós estamos no caminho certo. Outra coisa é nós participarmos dos erros deles. Vejamos algumas diferenças básicas. Primeiro, o Deus e o Cristo do mormonismo não são os mesmos que a Bíblia revela. 2. A Bíblia, segundo eles, não é infalível. Palavra de Deus, pois precisa de completamento. Então aqui 2, ele fala que, segundo eles, a Bíblia não é absoluta, a Bíblia não é 100%, a Bíblia não é a totalidade da palavra de Deus. 3, eles não creem numa vida no céu. Pensam que céu é apenas terrena, que é nos Estados Unidos da América. 4, a igreja cristã falhou, por isso precisou dos mórmons. Isso aqui é uma das doutrinas de Ellen White, a mãe da seita da igreja adventista do sétimo dia. Então aqui é uma doutrina também que Ellen White trouxe, que é a única igreja. O mórmon é a mesma coisa, falando que o cristianismo falhou, os crentes falhou, os apóstolos falharam, os mártires falharam. Aí Deus chamou os mórmons. E há muitas outras ignorâncias referente a isso. Bom, vamos ver algumas principais doutrinas mormonismo. Dado ao grande volume de doutrinas defendidas por eles, vamos citar aqui algumas que sejam as principais. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelos homens. É a base dos ensinos dos mórmons. Mas o santo dos últimos dias
reconhece que introduziram erros nesta obra, que é a Bíblia, a obra sagrada, devido à forma como este livro chegou a nós. Além do mais, consideram a palavra de Deus, a Bíblia, incompleta, como um guia. 2. Deus agora ouve, ó habitantes da terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Quando nosso Pai chegou ao jardim do Éden, entrou nele com um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma de suas esposas. Ele ajudou a organizar este mundo. Ele é Miguel. Aqui ele já fala que Adão é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias. Meu, é muita salada, é muita bagunça na cabeça desses mormons. Acerca de quem santos homens têm escrito e falado: ele é o nosso Pai e nosso Deus, e o único Deus com quem devemos lidar. Está escrito nas revistas do discurso, volume 1, página 50 a 51, de Brigham Young. Qualquer um mormon pode vir a ser Deus, e já existiram outros deuses. Então aqui ele já está falando que Adão é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Está falando que Adão, o arcanjo Miguel, é Deus. E está falando que o mormon é um Deus. Brincadeira. Meu Deus. Vamos lá, 3. Jesus Cristo, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Olha essa heresia, meus queridos. Preste muita atenção nisso aqui. Jesus Cristo, ele não foi gerado pelo Espírito Santo, e sim através de uma relação sexual do Deus Pai e Maria. E tinha como irmão Lúcifer, que por inveja se rebelou e foi poligamo, Maria e Marta. As irmãs de Lázaro eram suas esposas, pluralistas. Maria Madalena era outra também. A festa nupcial de Canaã da Galileia, onde transformou água em vinho, ocorreu durante um dos seus casamentos. Está escrito no livro de Brigham Young, número 19, 384. 4. A igreja é evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra nos primeiros 10 séculos e que seguiram logo após o ministério de Cristo. A autoridade do sacerdote foi perdida dentre os homens e nenhum poder humano poderia restaurá-la. Mas o Senhor, em sua misericórdia, providenciou o restabelecimento da sua igreja nos últimos dias, e pela última vez foi já demonstrado que essa restauração foi efetuada pelo Senhor através do profeta Joseph Smith. Está escrito no livro de Meditação e Expiação, página 170, no número 171 ao 178. 5. Batismo pelos mortos. Temos aqui em Hebreus 6, do 1 ao 2. Explicação de como as portas de sua prisão poderão ser abertas e eles postos em liberdade pela crença do Evangelho, através do batismo pelos mortos. Os que ainda estão na carne fazem trabalho vicário para os seus mortos e assim tornam-se salvadores do Monte Sião. Está escrito no livro dos Mormons, o plano de salvação, página 32. 6. O matrimônio. O matrimônio, na teologia mórmon, é o contrato sagrado ordenado divinamente sob a autoridade do sacerdócio. O homem e a mulher são casados não somente para essa vida, como maridos e esposas legais, mas também para a eternidade. Está escrito no livro Quem são os Mormons, página 13. A Bíblia fala que os anjos não se dão em casamento, nem no céu não se casam. Então já refuta mais uma vez, é muita heresia. O castigo eterno. Não devemos dar uma interpretação particular a este termo. Procuramos entender corretamente o seu significado. Castigo eterno é o castigo de Deus sem fim. É a punição de Deus, ou em outras palavras,
É o nome de punição que Deus aflige, sendo Ele eterno em sua natureza. Por isso, todos aqueles que recebem o castigo de Deus, recebem um castigo eterno, dure este 1 hora, 1 dia, 1 semana, ou ano, ou eras. Plano, está escrito no livro dos Mormons, Plano de Salvação, página 35. Então é complicado. 8. Não creem que são 3 distintas pessoas e ao mesmo tempo uma. Eles não creem que são 3 distintas pessoas, a Trindade, e ao mesmo tempo uma. Eles até acreditam em 3. Eles acreditam em 3 deuses. Só que a Bíblia fala que 3 testificam no céu: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são um e um são os 3. Amém? Aqui é esse estudo apologético, heresiologia contra seitas e heresia, seita herética ou mormonismo, os mormons. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar este trabalho, este canal. Se este trabalho está sendo edificante, te ajudando, trazendo conteúdos, conhecimentos palpável, edificante, deixe seu like, se inscreve no canal. Ajude esse trabalho, que esse é um trabalho teológico, apologético, é um trabalho histórico, um trabalho bíblico, amém, para a nossa edificação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu sou Cláudio Carvalho, e Deus te abençoe. Um abraço.